Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, um texto muito conhecido. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. É um texto que nos apresenta um momento de transição. E nós estamos vivendo um momento de transição. Um ano está se findando, outro ano está chegando. É um momento de mudança, é um momento de transição, mas é importante que nós entendamos que não é a virada de um ano que muda a história de uma pessoa, mas o que muda a história de uma pessoa é a ação de Deus e a disposição dessa pessoa em se submeter à ação de Deus. Nada muda se nós não nos dispomos a mudar, mas muita coisa pode mudar, e muita coisa pode mudar para melhor, em nome de Jesus, se o nosso coração se dispõe diante de Deus a mudar. Esse é um momento em que nós fazemos uma espécie de balanço, um inventário do ano, e que a gente analisa os ganhos, as perdas, o saldo, e a gente faz uma análise do ano que passou, ou do ano que está passando, e uma projeção para o ano vindouro. E eu queria pensar nesse texto com os irmãos, Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todos acharam? Por favor, se você vê alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a Bíblia com essa pessoa. Diz assim a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos ler juntos, irmãos, versos 8 e 9, vamos ler juntos? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos,
o livro de Josué, ele nos conta a história da conquista de Canaã pelos israelitas. Israelitas esses que agora estão sob a liderança de Josué. O texto que nós lemos se reporta a aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. E agora esse povo estava diante da terra prometida. Era um momento de sonhos, de expectativa, porque Deus tinha dito que aquela terra manava leite e mel. Mas junto com os sonhos, as expectativas de desfrutar de uma terra boa, havia incertezas e preocupações. Por que incertezas e preocupações? Se você já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, se já leu de uma maneira particular o livro de Números, ele nos mostra que em certo momento Deus, através de Moisés, manda 12 espias, que eram líderes, respectivamente, de cada tribo de Israel, espiarem a terra. Aqueles 12 espias vão ver a terra e constatam que ela é boa. Só que 10 daqueles espias voltam dizendo que eles não poderiam conquistar a terra. Tal relatório era contrário àquilo que Deus já tinha prometido. Só que aqueles 10 espias influenciaram os israelitas. E diz o texto que Josué e Calebe, que estavam entre os 12 espias, foram os únicos que disseram: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos poder conquistar a terra. Mas infelizmente, o povo foi influenciado pelos outros 10 espias, e o povo começou a murmurar, e o povo transgrediu a lei de Deus, e aquela nação que já vivia em recorrentes atos de desobediência, Deus disciplina aquele povo. E toda aquela geração de adultos, exceto Josué e Calebe, toda aquela geração iria morrer no deserto. Quem iria entrar na terra prometida? Josué, Calebe. As pessoas que tinham saído do Egito com menos de 20 anos de idade, e aqueles que tinham nascido no deserto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma geração de nômades. Nós temos uma geração que não sabia o que era plantar, não sabia o que era colher, porque viviam no deserto recebendo o maná do Senhor diariamente. Era uma geração que teria que aprender a guerrear e tomar posse da terra, que teria que aprender a plantar, a colher, a trabalhar. Então esta era uma época de sonhos e de expectativas, mas era uma época de incertezas e preocupações. Também por quê? Porque Moisés tinha morrido. O grande líder de Israel tinha morrido, e agora aquele que liderou Israel por 40 anos, ou o povo hebreu por 40 anos, tinha morrido e estava sendo sucedido por Josué. Era um momento de expectativas, mas de medos. Talvez muitas pessoas estejam vivendo isso nesse ano, nessa noite. Expectativa quanto ao ano vindouro,
mas ansiedades e medos. Sonhos quanto ao ano que se aproxima, mas ao mesmo tempo inquietações. É diante dessa realidade que nós precisamos nos lembrar que nós estaremos entrando em um novo ano, mas nós continuaremos com o mesmo Deus. E é essa a afirmação que eu quero que fique inicialmente na sua mente. É um novo tempo, como o povo de Israel, mas é o mesmo Deus. É um novo ano, mas é o mesmo Deus. E Deus aqui traz orientações a Josué, aos israelitas, e eu queria aplicar estas mesmas orientações de Deus ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração. Você está entrando em um novo ano, mas a despeito de 2019 está caducando e se findando. O mesmo Deus de 2019 é o mesmo Deus de 2020, é o mesmo Deus por toda a eternidade. E baseado nesse texto, eu queria lhe trazer rápidos princípios. Primeiro princípio que Josué apresenta aqui, ou que Josué recebe do Senhor, é o seguinte: primeiro, caminhe nesse novo tempo, mas caminhe atento ao propósito de Deus para a sua vida. Caminhe, adentre 2020, mas adentre 2020 com a consciência do propósito de Deus para a sua vida. Observe o texto. Se você notar aí no texto, na sua Bíblia, pedir aos irmãos do Data Show que podem deixar a sequência do texto, irmãos, do verso 1 ao verso 4, por gentileza. Se você notar o texto vai nos mostrar que Moisés morreu. E Moisés é denominado de servo de quem? Do Senhor. E o texto nos mostra que o Senhor fala a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, que Moisés estava morto. Mas Josué deveria fazer o que, irmãos? Verso 2, ele deveria se dispor e passar o Jordão com todo o povo, à terra que o Senhor dá aos filhos de Israel. E o Senhor diz no verso 3, que todo lugar que eles pisarem a planta do pé, o Senhor estava dando a quem? A eles. Observe o texto. No verso de número 4, nos mostra qual era a extensão dessa terra. Qual era a fronteira da terra prometida. A oeste, ela era fronteira à costa do Mediterrâneo. A leste, ao rio Eufrates, até o distante oriente. Ao sul, o deserto, até o Nilo no Egito. E ao norte, o Líbano. Aquela terra era uma terra boa, era uma terra ampla, era a dádiva do Senhor para aquele povo, que o Senhor tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a Moisés. E agora o Senhor diz para Josué: prepare os israelitas, e atravesse o Jordão, e entre na terra que eu lhes dou. Esta é a minha visão para vocês. Este é o meu propósito para vocês. Eu quero que vocês tomem posse da terra. Primeira coisa que nós precisamos lembrar neste novo ano que se aproxima e em todos os dias da nossa vida: caminhe, siga, prossiga, mas na sua caminhada esteja atento ao propósito de Deus para a sua vida. E onde está o propósito de Deus para a sua vida? Está nesta palavra. Caminhe,
Mas na sua caminhada, não se esqueça de buscar a vontade de Deus para a sua história. Caminhe. Mas enquanto você caminha, ouça Deus falando ao seu coração. Preste atenção. Esteja certo de que você, nesse novo ano, vai caminhar na direção de Deus e não na direção do seu próprio coração. Esteja certo neste novo ano que você deve caminhar na direção de Deus e não na direção do nosso próprio coração. Nós não acreditamos naquilo que alguns filmes, desenhos apresentam. Siga o seu coração. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos naquela ideia que diz o seguinte: se o nosso coração está pedindo e se está nos inclinando a isso, necessariamente é certo. Não. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso. Neste novo ano, meu amado irmão, irmã, amigo, amiga, esteja certo de caminhar, mas caminhe não de acordo com o seu coração, mas de acordo com a direção que Deus dá para você. E a direção de Deus para você está na sua palavra. Amém, irmãos? Seja centrado nela. Segundo lugar, é um novo tempo, é um novo ano, mas é o mesmo Deus. Então caminhe, e caminhe receptivo, aberto, crendo no poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Diz o texto, do verso 5 ao verso 7, que o Senhor continua falando com Josué. E o Senhor, Ele começa a encorajar Josué, porque a missão dele era muito difícil. E o Senhor diz para ele: ninguém vai te resistir. Ninguém vai te parar. Mas sabe por que ninguém vai te resistir? Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. E aí Deus diz para Josué no verso 6. O que é que ele diz, irmãos? Observe aí na sua Bíblia. O que é que ele diz? Ser forte e corajoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja forte e corajoso. Pode dizer para ela: seja forte e corajoso. Mas qual era a fonte da força daquele povo? Qual era a fonte da coragem daquele povo? A fonte não era eles. Se a fonte da minha e da sua força for nós mesmos, nós vamos ser fracos e medrosos. Porque existem situações maiores do que nós e que nos impõem medo. Existem problemas maiores do que nós e que nos amedrontam. De onde viria a força e a coragem de Josué e do povo de Israel? A força e a coragem viriam da sua confiança em Deus. Neste novo ano, confie em Deus. E se você confiar em Deus, você vai ser forte e corajoso, porque a graça de Deus nos fortalece. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Força. Seja forte,
diante dos desafios, diante das lutas, diante das tentações, diante das provações, seja forte e corajoso, confiando no Senhor. É Ele quem vai lhe suprir, é Ele quem vai lhe sustentar, é Ele quem vai lhe manter. E é isso que Deus diz para Josué: ó Josué, é você que vai fazer o povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Verso de número 6. Mas perceba aí no verso 7, que o Senhor diz de novo para Josué. E o que é que o Senhor diz para Josué no verso 7? Tão somente ser o quê? Forte e muito corajoso. Mas há um outro princípio. É um novo tempo, mas é o mesmo Deus. E você vai entrar no novo ano, e você vai caminhar nesse novo ano. Caminhe, mas não caminhe de qualquer jeito. Caminhe submisso aos mandamentos, aos princípios de Deus para a sua vida. Caminhe, mas não viva a filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou a filosofia dos titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não vai. Não vai. Caminhe, mas não caminhe seguindo o seu coração e os seus desejos. Caminhe, mas caminhe submisso aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, que são para o seu bem. Veja o que o texto diz, verso de número 7 ainda. O Senhor fala para Josué e diz: Josué, tenha cuidado de fazer toda a lei, ou segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. No verso de número 8, o Senhor diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Perceba que Deus traz 3 princípios para Josué. Deus diz para Josué: obedeça a minha palavra, medite na minha palavra. E para meditar na minha palavra, na palavra de Deus, precisa lê-la e precisa pensar nela. E o terceiro princípio: obedeça a minha palavra. Obedeça a minha palavra, medite na minha palavra, e em terceiro lugar, anuncie a minha palavra. Proclame a minha palavra. Seja um pregador da minha palavra. É isso que Deus diz para Josué. É isso que Deus diz para nós. Nesse novo tempo, caminhe, mas caminhe submisso à vontade de Deus. Caminhe, mas caminhe lendo a Bíblia. Todo ano a gente tem um plano de leitura bíblica, todo ano. Nesse novo ano, o nosso plano não é na ordem canônica, como foi o ano passado, na ordem que está disposto na Bíblia. A gente vai trabalhar na ordem cronológica. Então você vai perceber que a gente está lendo Gênesis do 1 ao 11 e de repente a gente vai para Jó. É na ordem cronológica, e isso vai lhe ajudar a entender melhor a conexão dos fatos bíblicos. Isso vai lhe ajudar a entender melhor a Bíblia. Hoje uma irmã estava compartilhando comigo, com o pastor Wallace, pela manhã, aqui na igreja,
Se eu não me engano, ela disse, o 9º ano seguido que eu estou terminando a leitura bíblica. Graças a Deus, bênção de Deus, porque, meus amados irmãos, é a Bíblia que nos transforma. Presta atenção, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. E eu não estou imitando aquele ditado que diz, você é aquilo que você come. Não é bem assim. Mas eu estou pensando em termos da vida geral, em termos do ser como um todo. Nós somos o resultado daquilo que nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Nesse novo ano, continue ou comece no propósito de eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou buscar obedecer a Bíblia, eu vou anunciar a palavra de Deus, e nesse processo é Deus quem vai me capacitar. Eu vou permitir que a Bíblia me molde, que a Bíblia me transforme. Eu queria fazer uma pergunta. Como foi a sua relação com a palavra do Senhor ao longo de 2019? Pense aí. Como foi a sua relação e a minha relação com a palavra do Senhor ao longo desse ano? Você rejeitou a Bíblia ou você acolheu a Bíblia? Você escanteou a Bíblia na leitura e na prática dela? Ou você e eu acolhemos a Bíblia? Deus, Ele nos convida a meditarmos na Escritura. E enquanto nós meditamos na Escritura, nós temos pelo menos 2 posturas. A primeira postura é entendermos que nós precisamos confiar na Bíblia, porque na Bíblia está a sabedoria de Deus. Então confie na Bíblia, porque a Bíblia expressa a sabedoria de Deus. E a segunda atitude é o arrependimento. É a capacidade de permitir que a Bíblia mude a nossa mente, transforme os nossos pensamentos, transforme o nosso comportamento. E o texto traz uma promessa. Observe que no verso 7 e no verso 8 há uma promessa. E qual é a promessa? Verso 7, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, farás prosperar o teu caminho e serás bem o quê? Sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Bem-sucedido no sentido bíblico do termo. Quantos querem ser bem-sucedidos em Jesus Cristo? Diga amém. Amém. Amém, irmãos? Todo mundo acordado aí? Você quer ser bem-sucedido? E eu não estou tratando aqui aquela teologia distorcida da prosperidade, mas eu estou tratando na perspectiva do plano de Deus se concretizar na sua vida. E você ser bem-sucedido em todas as esferas, conforme Deus determinou para você, conforme Deus designou para você, para a glória dEle. Em meio a dificuldades e lutas, ser bem-sucedido. Você quer? Eu sei que você quer. O texto diz, submeta-se à palavra de Deus, porque a submissão à palavra de Deus resulta na bênção de Deus. A submissão à palavra de Deus resulta na bênção de Deus. Mas em quarto e último lugar, é um novo tempo, mas é o mesmo Deus. E daqui a pouco a gente entra nesse novo ano. Caminhe, mas não caminhe de qualquer jeito. Caminhe, e caminhe consciente da presença imutável, constante de Deus na sua vida. Fique de pé, por favor, e vamos ler o versículo 9. Se alguém estiver dormindo, aproveite e acorde. Desculpe atrapalhar o seu sono. Verso 9, vamos ler todos juntos, irmãos? O que é que diz o verso 9? Vamos ler? Não te mandei eu,
ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Deus está dizendo para Josué, Deus está dizendo para o povo de Israel, Deus está dizendo para a quarta igreja presbiteriana de Garanhuns, para todo o povo de Deus que está aqui e que nos ouve pela internet, Deus está dizendo o seguinte: o tempo pode mudar, as fases podem mudar, as eras podem ser transformadas, mas há algo que não muda, a minha presença, e a minha presença estará com vocês em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. É a presença de Deus. Irmãos, é a presença de Deus que nos encoraja. 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 O que é que fica sem a presença de Deus na minha e na sua vida? Nada. Ou melhor, fica o inferno dentro da gente. Fica a desgraça diante da gente, fica a condenação diante de nós. É isso que fica, irmãos, é isso que fica. Mas a certeza da presença de Deus é que nos encoraja. Foi essa certeza que encorajou Abraão, foi essa certeza, quando o Senhor diz para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15:1. Foi essa certeza que encorajou Isaque, quando Deus disse para ele em Gênesis 26:3, eu estarei com você e o abençoarei. Foi essa certeza que encorajou o povo de Israel. Isaías 41, verso 10, abra por favor a sua Bíblia. Isaías 41, verso 10, olha o que o Senhor diz, irmãos. Olha o que o Senhor diz para o povo de Israel, olha o que o Senhor diz para o seu povo neste tempo. Diz assim, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel. É essa presença que encorajou os discípulos. Em Mateus 28:20, quando Jesus disse para eles, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É essa presença. É essa presença. Caminhe neste novo ano. Mas caminhe com uma certeza, que se você busca a Deus, Deus se deixa achar. Se você o invoca, Ele se revela. O que muitas vezes nos leva ao medo, ao desânimo, não é a ausência de Deus em nosso caminho, mas é a nossa insensibilidade em perceber a presença de Deus. Presta atenção. Queria caminhar para o fim da mensagem. O que é que vai lhe dar consciência da presença de Deus? O que é que nos dá consciência de que Deus está presente? Naquele dia que você passa no concurso e naquele dia que você não passa no concurso. Naquele dia que você é aprovado no Enem e no dia que não é aprovado no Enem. Naquele dia em que nasce um filho, naquele dia que perde um ente querido. Naquele dia que consegue um emprego ou uma promoção, naquele dia que você perde o emprego. Naquele dia de alegria e naquele dia de tristeza. Nós precisamos ter consciência de que Deus está presente.
E para que você tenha consciência de que Deus está presente, tenha uma vida devocional. Tenha uma vida devocional, leia a Bíblia e ore. Para que você tenha consciência de que Deus está presente, congregue. Congregue. Participe da comunidade da fé. Venha à igreja regularmente. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a faltar aos cultos por N motivos. Por N motivos, meu amado, não faça isso. Esse momento é vital para você. Então tenha o hábito de vir à igreja. Tenha o hábito de praticar essa relação com Deus particular, essa relação com Deus coletiva. Tenha o hábito de conviver com os irmãos, encorajando uns aos outros. Tenha o hábito de servir a Deus. Isso vai lhe dar mais e mais consciência da sua presença. Eu queria terminar. Esse texto nos mostra que a grande questão em nossa relação com Deus, veja bem, não é o tanto de informação que nós temos, mas a grande questão é o quanto de transformação que nós experimentamos a partir da palavra de Deus. Eu quero lhe estimular, meu amado, a nesse novo ano, a não apenas adquirir informação pela palavra, mas permitir que a palavra de Deus lhe transforme, que a palavra de Deus lhe mude, que a palavra de Deus lhe molde. Esse texto nos fala sobre Josué. Josué é um tipo de Cristo, ou seja, é alguém que apontou a Cristo. Moisés era um tipo da lei. Moisés não conseguiu levar o povo à terra prometida, porque ele tipifica a lei não consegue salvar. Josué levou o povo à terra prometida, porque Josué é o mesmo nome Jesus, que significa Deus salva, e só Jesus pode nos salvar. Neste novo ano, eu lhe estimulo a ter uma vida entregue a Jesus, porque só Ele pode lhe levar a Canaã celestial. Só Ele pode lhe dar êxito na sua jornada. Só Ele pode fazer com que o seu caminho prospere. Só Ele, somente Ele pode fazer com que a sua vida valha a pena. Neste novo ano, tenha uma consciência que sem Deus nada pode acontecer, de bom nada, mas com Deus, se Deus estiver na minha e na sua vida, se Deus continuar conosco, continuar com esta igreja, tudo pode acontecer. Amém, irmãos? Sem Deus nada acontece, de bom nada, mas com Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. Vamos ficar de pé.